1. A cura do paralítico de Cafarnaum. Baseado em Marcos capítulo 2, versículos 1 ao 12, e Lucas capítulo 5, versículos 17 ao 26. Em Cafarnaum, a fama de Jesus como curandeiro e mestre havia se espalhado, e multidões se aglomeravam para vê-lo. Certo dia, enquanto ele pregava em uma casa cheia, 4 homens carregavam um amigo paralítico em uma maca. Determinados a chegar até Jesus, eles subiram no telhado da casa, removeram parte da cobertura e desceram o homem diante dele. Vendo a fé deles, Jesus disse ao paralítico: Filho, os teus pecados estão perdoados. Alguns mestres da lei que estavam presentes criticaram-no em seus corações, dizendo que só Deus podia perdoar pecados. Jesus, conhecendo seus pensamentos, perguntou: O que é mais fácil? Dizer, os teus pecados estão perdoados, ou levanta-te e anda? Então, para provar sua autoridade, ele ordenou ao paralítico: Levanta-te, toma a tua maca e vai para casa. Imediatamente o homem se levantou, pegou a maca e caminhou para fora, sob os olhares atônitos da multidão que glorificou a Deus, exclamando: Nunca vimos coisa assim. 2. A multiplicação dos pães e peixes. Baseado em João capítulo 6, versículos 1 ao 14, e Mateus capítulo 14, versículos 13 ao 21. Num lugar deserto próximo ao mar da Galileia, uma grande multidão seguia Jesus, atraída por seus ensinamentos e curas. Ao anoitecer, os discípulos sugeriram que ele despedisse o povo para que comprassem comida. Mas Jesus respondeu: Dai-lhes vós mesmos de comer. Filipe, perplexo, disse que nem 200 denários de pão bastariam para alimentar tanta gente. Então André trouxe um jovem que tinha 5 pães de cevada e 2 peixinhos, mas questionou: O que é isto para tantos? Jesus ordenou que todos se assentassem na grama, cerca de 5.000 homens, além de mulheres e crianças. Ele tomou os pães, deu graças a Deus e os partiu, entregando-os aos discípulos para distribuírem. O mesmo fez com os peixes. Milagrosamente, todos comeram até saciar-se e ainda recolheram 12 cestos cheios de pedaços que sobraram. O povo, maravilhado, começou a dizer: Este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. 3. Jesus acalma a tempestade. Baseado em Marcos capítulo 4, versículos 35 ao 41. Após um dia de ensinamentos às margens do mar da Galileia, Jesus disse aos discípulos: Passemos para a outra margem. Entraram em um barco e logo uma violenta tempestade surgiu, com ondas tão altas que enchiam a embarcação. Enquanto os discípulos lutavam contra o vento, Jesus dormia tranquilamente na popa. Desesperados, eles o acordaram. Mestre, não te importas que pereçamos? Jesus levantou-se, repreendeu o vento e ordenou ao mar: Silêncio, aquiete-se. Imediatamente, o vento cessou, e houve grande bonança. Então ele perguntou aos discípulos: Por que sois tão temerosos? Ainda não tendes fé? Eles, cheios de temor, murmuravam entre si: Quem é este, que até o vento e o mar lhe obedecem? 4. A ressurreição de Lázaro. Baseado em João capítulo 11, versículos 1 ao 44. Em Betânia, Lázaro, irmão de Marta e Maria, adoeceu gravemente. As irmãs mandaram avisar Jesus que amava a família, mas ele demorou 2 dias antes de partir. Quando chegou, Lázaro já estava morto e sepultado havia 4 dias. Marta, ao saber da chegada de Jesus, saiu ao seu encontro e disse: Senhor, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus respondeu: Teu irmão ressuscitará. Eu sou a ressurreição e a vida. Maria, chorando, também veio até ele. Comovido, Jesus perguntou onde o haviam colocado e foi até o túmulo, uma caverna fechada por uma pedra. Ele ordenou que removessem a pedra e, após orar ao Pai, clamou em voz alta: Lázaro, vem para fora! Para espanto de todos, Lázaro saiu, ainda envolto em faixas de linho. Muitos que testemunharam creram nele, mas os líderes religiosos, temendo sua influência,
começaram a planejar sua morte. 5. A cura do cego. Bartimeu. Baseado em Marcos, capítulo 10, versículos 46 ao 52. Na estrada que levava a Jericó, um homem chamado Bartimeu, cego e mendigo, sentava-se à beira do caminho. Ele vivia na escuridão, dependendo da caridade dos viajantes para sobreviver. Certo dia, ouviu o burburinho de uma grande multidão e perguntou o que estava acontecendo. Alguém respondeu: "É Jesus de Nazaré que está passando." Imediatamente Bartimeu começou a gritar: "Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim." Muitos na multidão o repreenderam, mandando que se calasse, mas ele gritava ainda mais alto: "Filho de Davi, tem piedade de mim." Jesus parou e disse: "Chamai-o." Então, alguns se aproximaram de Bartimeu e disseram: "Coragem, levanta-te, ele te chama." O cego, cheio de esperança, jogou fora seu manto, sua única proteção contra o frio, levantou-se e foi até Jesus. O mestre perguntou: "O que queres que eu te faça?" Bartimeu respondeu: "Mestre, eu quero ver." Jesus, comovido com sua fé, disse: "Vai, a tua fé te salvou." No mesmo instante, Bartimeu recebeu a visão. Seus olhos, antes vazios, agora brilhavam com a luz do mundo. Ele não só enxergou o rosto de Jesus, mas também o seguiu pelo caminho, glorificando a Deus. 6. A transformação da água em vinho. Baseado em João capítulo 2, versículos 1 ao 11. Em Caná da Galileia, Jesus e seus discípulos foram convidados para um casamento. Maria, sua mãe, também estava lá. Durante a festa, o vinho acabou, uma situação constrangedora para os noivos, pois a hospitalidade era sagrada naquela cultura. Maria percebeu o problema e disse a Jesus: "Eles não têm mais vinho." Jesus respondeu: "Mulher, por que dizes isso a mim? Minha hora ainda não chegou." Mas Maria, confiando nele, disse aos serventes: "Fazei tudo o que ele vos disser." Havia ali 6 potes de pedra, usados para purificação, cada um com capacidade para cerca de 100 litros. Jesus ordenou aos servos: "Enchei-os de água." Eles encheram até a borda. Então ele disse: "Agora tirai um pouco e levai ao mestre-sala." O mestre-sala provou a água transformada em vinho e, sem saber de onde vinha, chamou o noivo e elogiou. "E todo mundo serve o melhor vinho primeiro, mas tu guardaste o melhor para agora." Aquele foi o primeiro sinal milagroso de Jesus, revelando sua glória e fortalecendo a fé dos discípulos. 7. A pesca milagrosa. Baseado em Lucas capítulo 5, versículos 1 ao 11. Após uma noite inteira de trabalho no mar da Galileia, Simão Pedro e seus companheiros voltaram para a praia sem pegar um único peixe. Cansados e frustrados, lavavam as redes quando Jesus chegou. Vendo a multidão que o cercava, Jesus subiu no barco de Pedro e pediu que ele o afastasse um pouco da margem. Dali, ensinou o povo. Depois voltou-se a Pedro e disse: "Vá para águas mais profundas e lance as redes para pescar." Pedro, experiente pescador, sabia que não era hora de pescar, mas respondeu: "Mestre, trabalhamos a noite toda e não pegamos nada. Mas, porque tu o dizes, lançarei as redes." Quando obedeceram, as redes se encheram de tantos peixes que começaram a se romper. Pedro e André chamaram Tiago e João, que estavam em outro barco, para ajudá-los. Ambos os barcos ficaram tão cheios que quase afundavam. Ao ver aquilo, Pedro caiu de joelhos diante de Jesus e disse: "Afasta-te de mim, Senhor, porque sou um homem pecador." Mas Jesus respondeu: "Não temas, de agora em diante serás pescador de homens." Naquele momento eles deixaram tudo e o seguiram. 8. A cura da mulher com fluxo de sangue, baseado em Marcos capítulo 5, versículos 25 ao 34. Havia uma mulher que sofria de uma hemorragia contínua há 12 anos. Ela havia gastado toda a sua fortuna com médicos, mas nada a curava. Pela lei judaica, seu fluxo de sangue a tornava impura, isolando-a da sociedade e do culto no templo.
Quando ouviu falar de Jesus, ela pensou: se eu apenas tocar em suas vestes, serei curada. No meio da multidão que o apertava, ela se aproximou por trás e tocou a borda do manto de Jesus. Imediatamente seu sangramento parou e ela sentiu em seu corpo que estava curada. Jesus, percebendo que poder havia saído dele, voltou-se e perguntou: quem tocou em minhas vestes? Os discípulos confusos disseram: vês a multidão apertando-te e perguntas quem te tocou? Mas Jesus continuou olhando ao redor. A mulher, tremendo de medo por ter agido em segredo, caiu aos seus pés e confessou toda a verdade. Então, ele lhe disse com ternura: filha, a tua fé te salvou. Vai em paz e fica livre do teu sofrimento. Cada milagre de Jesus revela um aspecto diferente de seu amor e poder. Bartimeu mostra que a fé persistente é recompensada. As bodas de Caná revelam que Jesus se importa até com nossas necessidades simples. A pesca milagrosa ensina que a obediência traz abundância. A mulher do fluxo de sangue prova que um toque de fé pode mudar uma vida. Esses milagres não eram apenas demonstrações de poder, mas sinais do amor e da divindade de Jesus. Eles revelavam seu cuidado pelas necessidades humanas, sua autoridade sobre a natureza, o pecado e até a morte, e convidavam as pessoas a crerem nele como o Messias prometido.